Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre as vitórias depois do deserto. Eu queria convidar você a se inscrever aqui no meu canal, clicar no sininho de notificação para que o YouTube possa te comunicar toda vez que eu subo um vídeo aqui no canal. Eu confesso que foi difícil eu tentar condensar tudo que eu gostaria de condensar nesse vídeo. E eu estava no meu ateliê, que é aqui na minha garagem, aqui de casa, trabalhando na maquete do templo que eu tenho construído, há tanto tempo que eu venho construindo devagarzinho, pintando uma área pequenininha do local onde os animais eram sacrificados, né? E ali, quando eu estava na garagem, eu comecei a passar um filme na minha mente, e veio aquele versículo também de Salmo 116, 12, que fala: o que daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E um sentimento de gratidão por estar ali, né, naquele cantinho da minha casa, na garagem, ali construindo meu templo. E Deus começou a falar no meu coração: Márcio, compartilha do deserto, fala da sua dor. E eu falei: Senhor, mas sério? Ele falou: fala da sua dor, porque tem pessoas que precisam ouvir. Porque ele começou a me encorajar e me desafiar a compartilhar com você uma parte, um testemunho de uma trajetória na minha vida. E é esse vídeo que eu quero fazer para você hoje, porque eu tenho certeza que alguém vai ser abençoado com essa história. E todo deserto tem um nome. Quando Deus leva você para o deserto, ou me levou para um deserto, aquele deserto tinha um nome. Ele tinha um período de tempo. E o meu deserto se chamava desemprego. E aquele deserto durou 3 anos e meio. E foi um deserto extremamente duro. Eu morava ainda com meus pais naquela época. Eu morava em São Paulo. E eu tinha acabado de me converter. Em 1993, eu estava naquele fogo pelas coisas de Deus, e estava ali vibrando, lendo a Bíblia. Eu estava assim, maravilhado com o que Deus estava fazendo, o que Ele estava mostrando. Aliás, eu tenho um testemunho da minha conversão, vou deixar aqui, se você quiser se interessar a conhecer o testemunho da minha conversão, o link vai estar aqui no descritivo desse vídeo. E ali, o meu pastor me convidou para participar do Ministério de Louvor, e eu comecei a tocar, comecei a cantar, o Senhor derramou os cantos, que foi uma coisa muito legal, tal. Naquela época não tinha internet, não tinha conexões online, não tinha rede, social media, não tinha nada, cara. Rede era aquela que ficava na casa do meu avô lá balançando debaixo do coqueiro. E foi naquela época que eu aprendi a amar o Senhor, quando não tinha nada. E naquela época eu tinha minha namorada, que hoje é minha esposa, a Carol, e ir para a igreja era tudo que eu fazia. Saía depois para comer um sanduíche. Naquela dia tarde eu já tinha preparado meus currículos para mandar segunda-feira e ficava esperando alguém me chamar para fazer uma entrevista. Era terrível, 3 anos e meio fazendo isso. Estava na minha garagem essa semana, Deus me confrontou e me fez lembrar do quão importante esse versículo de Romanos 12 foi na minha vida, e é na minha vida ainda hoje, que diz que: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu estava ali naquela maquete, trabalhando naquela área de sacrifício, de morte, mas aqui Deus fala de sacrifício vivo. E eu aprendi muito rapidamente o que isso significava, né? E a resposta para sacrifício vivo vem logo no final desse primeiro versículo, que é o vosso culto racional. E muito rapidamente eu descobri e aprendi que adorar a Deus, louvar o seu nome, não tem a ver com a sua emoção. Não tem a ver com tuas lágrimas de ir na presença de Deus, ficar arrupiado, né, e chorar, aquela coisa, aquilo emocional. Deus fez-nos seres emocionais, nós temos emoção, mas a Bíblia aqui não está falando de um culto emocional. A Bíblia está falando de um culto racional. E quando ele está falando isso pra gente, eu entendo, talvez você possa discordar, que culto racional aqui seja um processo de decisão que você toma, independente das suas circunstâncias, para você apresentar ao Senhor um sorriso de gratidão ao entrar na presença dele. Você decide: eu vou adorar ao Senhor independente das circunstâncias. Isso é o sacrifício vivo. E o interessante é que parece uma dicotomia: sacrifício, vivo, né? Sacrifício fala de morte e vivo fala de vida. Como é que pode os dois estar juntos?
Na verdade, você nunca pensou sobre isso? Eu pensava, como assim, Deus? E aí eu fui aprendendo que a mortificação e o culto racional estão diretamente ligados. Por quê? Porque você faz uma decisão de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo e entrar na presença do Senhor. Salmo 100, versículo 4, com uma atitude de gratidão, com ações de graças. E naquela época, para mim, isso aí era meio louco, né? Porque eu era ministro de louvor. E eu lembro que naquele afã do fogo do Espírito na minha vida, ali eu aprendi uma lição muito importante. A primeira grande lição do deserto que eu aprendi, sabe qual foi? É que Deus não quer as lágrimas da minha emoção, tanto quanto Ele quer o sorriso de gratidão em meio à dor, em meio às circunstâncias que eu estou vivendo. Por quê? Porque isso representa o meu culto racional, o meu processo de decidir seguir o Senhor a despeito das minhas circunstâncias. Essa foi a primeira grande lição desse deserto. E foi nesse momento da minha vida que eu aprendi o valor do testemunho, de você falar de Jesus. E muito recentemente, uma amiga da faculdade, daquela época, do início da minha jornada com Cristo, me reencontrou aqui no Instagram e ela fez a gentileza de mandar uma mensagem que eu fiz questão de colocar aqui para você saber que eu não estou contando conversa fiada para você saber o que eu estou trazendo para você é real, é verdade. Dá uma olhadinha no que ela fala aí. Oi, Márcio. Que prazer poder estar aqui para te homenagear nesse projeto tão lindo que você tem feito, nesse seu trabalho tão especial. Que honra e que privilégio poder vir aqui contar um pouquinho da sua importância na minha vida, que talvez nem você saiba, nem tenha noção do quanto você foi importante para uma menina de 21 anos, mais ou menos, na época, dentro daquela faculdade. E aí eu lembro de um amigo chegando, né, um amigo de sala, chegando na sala de aula com uma Bíblia enorme, enorme, assim, do tamanho do meu tórax, sei lá, e desafiando um professor, né, não lembro se era de antropologia, o que era, e eu lembro de uma discussão que marcou muito a minha vida, sinceramente. Você bateu na Bíblia e você falou assim, você está falando que esse livro é só uma teoria, e esse livro é o meu manual de vida, eu vivo esse livro. E aí aquilo me chamou muita atenção, né? E aí a gente acho que conversou uma ou duas vezes, e eu tava começando a andar com o Senhor, então eu achei incrível, até dentro da minha faculdade, ter um sinal de Deus ali pra mim, né? E nisso a gente conversou 2 ou 3 vezes, você me falou sobre Jesus, talvez até me tirou algumas pequenas dúvidas do começo, em pequenas conversas, né? Você me esclareceu e você me trouxe o louvor. Eu nunca esqueço. Eu acho que um dia você me deu carona pra mim, pra uma outra menina e um menino, uma galerinha assim. E você pôs o louvor, né? E eu tava encantada com o louvor no começo, mas eu não sabia direito os louvores. E eu falei assim, me ensina que esse eu acho que eu ouvi lá. Então, era um começo de paixão, né? Eu sou apaixonada por Jesus até hoje. E eu acho que tinha uma semente que você lançou na minha vida ali naquela época, e essa semente frutificou. Então eu tô aqui para dizer, querido, continua com esse seu amor por Jesus que você tem desde muito novinho. Acho que a gente tem uma idade parecida. Então, desde novinho você estava ali falando de Jesus, e eu sou fruto, né? Dentro da FAAP, a gente nem era tão próximo, mas uma atitude, um posicionamento teu me fez lembrar de quem você era. Eu nunca esqueci daquele moço que um dia bateu na Bíblia, peitou um professor e falou, isso aqui é o meu manual de vida. E te agradeço. É muito bom ter amigos que são amigos de Deus. E foi muito incrível receber esse vídeo da Alf. Eu glorifico a Deus, obrigado, Alf. E seguindo aqui, e essa jornada naquela época, eu aprendi uma outra lição, uma segunda lição muito poderosa que o Senhor me ensinou, que foi como lidar com o tentador no deserto. Porque ele vem, nessa época do deserto ele vem. E no meu caso, eu era ministro de louvor, eu estava lá na frente da igreja, eu tinha que estar ministrando da parte do Senhor,
me encher da palavra do Senhor e falar dos atributos do Senhor a despeito das minhas circunstâncias. Isso em si era um sacrifício vivo de louvor que eu apresentava ao Senhor. Por quê? Porque eu negava a mim mesmo. Eu decidia que minhas circunstâncias não importavam nesse momento e eu ia para a casa do Senhor e declarava na fé, na autoridade, no Espírito de Deus, e foi ali que comecei a compor as canções que hoje estão aqui no meu canal do YouTube. Se você quiser conhecer, basta você visitar os playlists das canções. E eu tive a honra de também receber um vídeo do meu pastor Haroldo, daquela época, que ele vai corroborar com o que eu estou falando para você, para que você entenda de que eu não estou contando conversa fiada aqui. Olha o que o meu pastor daquela época está compartilhando agora. Oi, gente, eu sou Haroldo Maranhão, pastor lá atrás, do Márcio. Eu estou aqui para contar uma história muito interessante sobre a vida dele, já que hoje é um momento aí de relembrar algumas coisas e organizar pontos importantes da vida dele. Uma história que me marcou muito mesmo a vida do Márcio. Ele era ministro de louvor na igreja, que era uma igreja pequena, começando, e o Márcio, ele tinha muita dificuldade financeira naquele momento. Estava passando uma fase muito apertada, ele brincava muito com aquilo, muito bem-humorado com a situação. E o Márcio era muito dedicado no louvor, compunha já, era um adorador. E aí surgiu para ele uma oportunidade de ir para o Japão, ficar lá um tempo no Japão e ganhar $20 mil. E eu lembro do Márcio me contando isso, ele veio falar para mim que tinha recebido essa proposta do Japão. Eu fiquei bastante preocupado com aquilo, não sabia exatamente o que responder para ele. E ele falou, mas olha, sabe de uma coisa? Ele chorando, ele falou, eu não vou, eu recuso vender o dom que Deus me deu, negociar esses valores meus, esse talento que Deus me deu, em troca de um dinheiro assim que, por mais que fosse me ajudar muito na minha vida agora, eu não posso aceitar alguma coisa assim. E ele recusou a proposta, ficou no Brasil. As coisas mudaram um pouquinho ao longo do tempo lá naquela igreja, e aí o Márcio acabou casando com a Carol, mudando para os Estados Unidos, e aí vocês já sabem a história. Então, naquele momento, eu creio que ele rejeitou aquela proposta, em que ele não quis, não cedeu a flexibilizar o talento e o dom que Deus deu para ele naquela oportunidade. Fez muita diferença na vida dele, fez muita diferença em tudo que aconteceu na vida dele com a Carol, morando agora nos Estados Unidos já há tantos anos, com tanta história para contar, e eu entendo que aquela posição que ele tomou foi muito importante. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês como uma testemunha de fatos. Deus abençoe, continue aí na sequência com ele. E naquela época de dureza, que o meu pastor testemunhou há pouco, eu lembro que eu tinha um Chevette, um Chevette velho. Gente, como ele era velho aquele carro. Eu não sei se é velho a lembrança que eu tenho dele ou se ele era velho mesmo, ele era velho. E eu lembro que eu ia para a igreja todo domingo, aquela dificuldade. Eu morava com os meus pais sempre foram muito bondosos, mas eu nunca quis, naquela época, talvez um pouco de orgulho, pedir dinheiro. Não, cara, se eu estou desempregado é Deus que vai resolver meu problema. Meus pais já me criaram, já fui para a faculdade, agora o problema sou eu e Deus, então eu vou com o Senhor e o Senhor vai honrar a minha postura. E eu lembro que quando eu ia para a igreja, cara, todo domingo era uma luta, porque era aquele sentimento, que eu vou lá, mas não estou indo pela fé, eu estou lá entregar louvor, mas na fé. E era especificamente difícil para mim na época do dia do trabalho, em maio. Porque parece que o diabo vinha, sentava no meu lado, no Chevette ali, e uns 3 demônios atrás zombando, E o diabo ia na minha orelha falando, cara, o que você vai fazer louvando esse Deus? Olha o perrengue que tu está. Cara, tu não tem dinheiro para comprar uma pizza para tua namorada. Tua calça jeans está velha. Você não tem nem violão, cara. A igreja tem que te dar esse violão. Cara, o que você vai louvar esse Deus? E o que vai ser da tua vida? Você vai morar onde? E eu lembro que as lágrimas escorriam dentro do carro, calado, e eu me levantava e começava a orar em voz alta, diabo, sai daqui em nome de Jesus, porque eu creio no meu Senhor, o meu Senhor vai ouvir o meu clamor, o Senhor não esquecerá da obra das minhas mãos, e eu entrego ao meu Senhor o meu louvor, e a minha vida é depositada no altar do Senhor, e eu orando para mandar o diabo embora, para ele parar de me apoquentar, Ali eu aprendi o valor de você se posicionar com o Senhor, de você declarar as verdades desse livro aqui e aprender a tirar as letrinhas que estão impressas e aplicar na tua boca dentro das circunstâncias.
Porque às vezes a gente lê aqui e fala, poxa, é tão bonito, mas fecha e parece que não tem aplicabilidade na tua vida. Deixa eu te falar, essa Bíblia aqui é viva. Se você não aplica esses princípios na sua vida, do que vale a sua fé? Entendeu? Se você está passando por um vale de tribulação, seja lá qual for o momento que está passando na sua vida, essa é a principal fonte de esperança. Inclusive, um dos versículos mais difíceis nesses momentos de vale da vida estão também nesse capítulo, que diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, se alegra na esperança. A tua esperança é Deus. A tua esperança está no fato de que a tua vida está depositada nas mãos de Deus. E quer saber de uma coisa? Quando você está passando o deserto, é nesse momento que você tem que mentalizar e falar para você mesmo que não existe melhor lugar do que você estar na presença de Deus e nas mãos dele, que é o lugar mais seguro que você pode estar. E esse versículo ele fala, olha, exercitar a sua paciência, cara. Sabe por quê? Porque a paciência, ela produz fé. A paciência, ela te produz maturidade. A paciência significa olhar para o tempo do deserto e tentar descobrir nesse tempo a obra de Deus na sua vida, por mais difícil, por mais dolorido que seja. E aí ele fala de perseverar em oração, aqui pega. E foi aqui que eu aprendi a perseverar em oração. E eu tenho essa Bíblia aqui desde aquela época, ela cheia de anotação daquelas épocas. De vez em quando, por exemplo, eu acho aqui, olha só, 1h da manhã, 3h da manhã, eu orando, porque eu não tinha que fazer mais nada, estava desempregado, ia acordar tarde de qualquer jeito, então eu vou passar a noite cantando louvor, lendo a palavra e orando. Melhor coisa que tinha para eu fazer naquela época. Mas eu lembro que então chegou um momento na minha vida onde parecia que aquele vale estava acabando e eu me engajei num projeto que veio para os Estados Unidos. Eu vim aqui para estudar software e desenvolver num curso de treinamento que eu aplicaria no Brasil, mas a empresa cresceu, acabou que me contratou. Mas dias antes de eu deixar o Brasil, algo muito incrível aconteceu na minha casa. Eu lembro que eu fui jantar numa noite, fui até minha mãe e falei, mamãe, vem jantar comigo, né? Vou jantar sozinho. Aí ela falou, não, já jantei. Aí meu pai estava na sala vendo o jogo. Pai, você não quer jantar comigo? Eu falei, não, meu filho, tô vendo o jogo aqui. Aí minha irmã também não foi jantar, meu irmão não tava. Aí eu falei, tá bom, então vou comer sozinho. Aí eu sentei na cozinha da minha casa, comecei a comer. E de repente eu lembrei daquele versículo do Senhor, trouxe na minha lembrança o chamado de Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra distante que eu vou te mostrar. E eu lembro que parece que repousou a presença de Deus ali na cozinha e eu comecei a chorar. E eu comia, chorava, já fez isso? Eu comia, chorava, uma coisa esquisitíssima. E eu não entendia por que eu chorava. E eu comecei assim, por que eu tô chorando, né? Por que eu tô chorando? E o Senhor falou, você tá chorando porque você está sentindo a dor da sua solidão de quando você estiver lá. Porque quando você estiver lá e você sentir o que você está sentindo agora, eu serei o seu ombro. Eu serei o seu companheiro na hora do jantar, quando você estiver sozinho. Eu serei o teu melhor amigo. Eu serei o seu colega que vai estar do lado do banco do ônibus. Eu serei tudo para você. Eu serei a palavra manifesta para você. E eu não consegui mais comer, eu parei, fui pro quarto dormir, porque eu não conseguia mais sequer comer por causa da presença do Senhor, e eu fui buscar no meu quarto ali. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui morar em New Jersey. E ali nós tínhamos um local onde nós estudávamos e fazíamos as nossas atividades do dia. E eu lembro que um dia o meu chefe chegou para mim e falou assim, escuta, cara, Deus vai te dar uma casa aqui nos Estados Unidos. Aí eu olhei pra cara dele e falei, cara, eu fiquei pensando, né? Eu olhei pra cara dele, pô, que bacana que ele tá falando, né? Dando encorajamento, mas mal sabe ele do que eu passei, né, cara? Eu falei, tá, cara, legal, sei, vou comprar. E fiquei quieto, toquei a vida. Aí eu me casei, fui morar em Nova York, eu e minha esposa começamos a juntar um dinheirinho e eu vim pra Orlando. A empresa se mudou pra cá, eu acabei sendo contratado, e, enfim. E aí nós decidimos comprar uma casa, e naquela época não tinha Google Maps, não tinha Zillow, não tinha os sites, não tinha nada. Você tinha que achar alguém que era um corretor que pudesse te ajudar. E aí um corretor veio me ajudar, e um cara muito gentil. Eu comecei a andar pelas ruas de Dr. Phillips, que era o bairro que eu queria morar.
E esse corretor, muito gentilmente, ele chegou para mim e falou: Márcio, olha, sinto muito te informar, mas o seu perfil financeiro não permite você morar aqui, por causa disso. Ele foi uma maneira educada de falar: olha, cara, você não vai me dar o meu sustento, então tchau, você não é qualificado para comprar aqui, né? Aquilo eu fiquei com aquilo engasgado na garganta. Eu falei: não, tá bom, obrigado, tal. Eu falei: tá bom, meu Deus vai me dar a resposta final. Aí, toda vez que eu vinha de Nova York para Orlando, eu lembro que na última vez que eu vim, eu comprei um mapa, né, no posto de gasolina, estendi na sala, nós nos ajoelhamos, eu e minha esposa, e aí a gente falou: Senhor, é o seguinte, o Senhor sabe onde eu vou morar, eu não sei, então aponta pra gente aqui, porque eu tô cansado de ver casa, não aguento mais, vi mais de 100 casas, Senhor, mostra aqui pra mim, em nome de Jesus, amém. E vim embora e comecei a rodar com outra corretora, a Carolina veio comigo, e a gente começou a rodar, vimos mais de 100 casas, Jesus. O corretor não aguentava mais ver a minha cara, né? E chegou na última casa, ele falou: olha, você precisa chegar numa decisão, quando você chegar numa decisão você me informa. E aí começou a chover, caiu uma chuva torrencial em Orlando, aquela coisa horrorosa. E aquela chuva torrencial, o Senhor fez um arco-íris em cima de Dr. Phillips, que é um dos bairros aqui da cidade, né? E eu falei: bom, eu vou lá. Eu falei: Carol, vamos lá ver embaixo daquele arco-íris, porque tem a Arca de Noé, e né, aí eu viajo na maionese, né? Vamos lá, e aí vamos lá embaixo daquele arco-íris ali. Aí a gente foi, nos perdemos, entramos nas ruazinhas e fomos entrando pelas ruas do bairro. Eu falei: isso aqui é bonito, tá cheio de árvore. E a gente orava: Senhor, a gente quer uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, que tenha muito verde, né? E a gente foi entrando no lugar, até que eu parei em frente a uma casa, olhei para a casa olhou para mim e eu falei: é aqui. Tinha uma plaquinha lá de vende-se, né? Eu falei: eu vou entrar. E bati na porta, atendeu o proprietário da casa. Eu falei: você está vendendo a casa? Eu falei: será que eu posso ver a casa? A casa custava mais do que eu podia comprar, obviamente. Aí eu cheguei para ele pela fé, eu falei: então tá bom, eu quero assinar esse contrato aqui. Puf, assinei. E aí eu saí com o contrato na mão, entrei no carro e fui embora pro hotel. E nesse caminho eu comecei a tocar um louvor que dizia: I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. E no ritmo de jazz, é uma coisa maravilhosa e tal. Comecei a chorar no carro, igualzinho aquele choro que eu chorei na cozinha dos meus pais. Eu chorava dentro do carro, a Carolina olhando pra mim assim. Eu falei: você tá chorando? Eu falei: porque eu não sei porque eu tô chorando, não sei. Era aquele choro que vem de dentro, não é aquele choro de tristeza, né? Esse choro de emoção. É um choro que vem do espírito, eu não sei explicar direito. E eu chorava, e quanto mais eu chorava, mais eu glorificava a Deus. Aí eu falei: Senhor, pera aí um pouquinho, por que eu tô chorando? Porque eu tô feliz do contrato de compra da minha casa, por que eu tô chorando? E aí o Senhor começou, né? E ele vem e fala, não tem conversa. Ele chegou: Márcio, que dia é hoje? Eu falei: que dia é hoje, Senhor? Hoje é dia tal, era setembro daquele ano. E ele falou: não, Márcio, que dia é hoje? Aí que bateu o estalo, cara. Eu assinei a casa, o contrato de compra da minha casa no dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. E quando eu me dei conta, o Senhor começou: Márcio, eu sou o Deus que ouvi as suas orações do seu chevette velho. Eu sou o Deus que estava do teu lado quando você mandava o diabo embora. Eu sou o Deus que ouvia que você confiava na minha palavra. Eu sou o Deus que você amou quando você não tinha nada. Eu sou o Deus agora que te presenteio com essa casa para que você saiba que você servia o Senhor dos senhores, o dono do ouro e da prata, que aquele que diz do Senhor é a terra e a sua plenitude. Esse é o Deus que você serve. E eu não conseguia parar de chorar. E eu não sei para quem que eu tô falando através desse vídeo, mas eu sei que você tem passado dias assim. Eu sei que você tem passado os dias nos desertos da angústia, da dor, do sofrimento. Mas quer saber de uma coisa? Quando você entra na presença do Deus glorioso e você começa a declarar gratidão por amor à palavra de Deus, e sabe de uma coisa? Passaram-se os anos, passaram-se 25 anos. E não faltou comida na minha mesa. Toda vez que eu adoeci, o Senhor me curou. Toda vez que houveram lutas e dificuldades, o Senhor me sustentou. Toda vez que me perseguiram e maldisseram ao meu respeito, o Senhor foi o meu escudo. O Senhor me levanta em honra na minha cidade onde eu moro, porque eu sirvo ao Senhor dos senhores. E sabe de uma coisa que é mais louca? Deus me tirou de um desemprego de 3 anos e meio. 15 anos. Eu sou dono da minha própria empresa, onde o Senhor é quem me sustenta.
Sabe, não é mérito meu. Sabe o que eu faço? Hoje eu ajudo as pessoas a comprar casas delas. Hoje eu ajudo as pessoas a realizar os sonhos delas de investirem aqui. Alguém chegou aqui nos Estados Unidos sem esperança, desempregado, vindo de um desemprego. Deus transformou o meu deserto uma fonte de alegria. E sabe o que eu descobri? Eu não preciso nada disso. Nada disso. Eu não preciso nada disso. Mas eu não posso viver um dia sem a palavra do Senhor. Eu não posso viver um dia sem estar em comunhão. Eu não posso viver um dia longe da presença do meu Senhor. Eu não dependo das coisas que eu tenho para amar o meu Senhor. Eu aprendi a amar o Senhor quando eu não tinha. Eu aprendi a amar o Senhor quando eu tenho. Eu aprendi a glorificar o Senhor a despeito das minhas circunstâncias. Sabe por quê? Porque eu descobri que é no deserto que Deus forja o nosso caráter. É no deserto da dor, é no deserto da nossa angústia, é no deserto do nosso sofrimento mais profundo da nossa alma, que Deus vem pertinho da gente e fica olhando pra gente, para Ele saber se você vai murmurar ou se você vai abrir um sorriso para Ele e vai dizer: Senhor, usa-me. Senhor, eu tô aqui para te adorar. Senhor, eu tô aqui para te servir a despeito das minhas circunstâncias. Eu não sei qual é o momento que você está atravessando, mas esse versículo, anota e pensa sobre o que eu vou te falar, para você se alegrar na esperança. Se você não tem esperança, cara, como é que você vai se alegrar, cara? Você tem que se alegrar e agradecer pelas coisas que você não tem. Era isso que eu fazia. Eu orava 3 anos e meio. Senhor, muito obrigado pelo meu futuro, porque eu descobri o valor de você orar. Não como você quer, não como você acha que você está precisando. Porque a Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas olha só a perspectiva de você orar crendo na palavra de Deus. Olha esse versículo. Ele falou comigo tão poderosamente naquela época, ainda fala comigo. Diz assim, Jeremias 29:11: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Eu parei de pedir por um emprego. Eu parei, Senhor, eu não quero um emprego. Eu quero um futuro. Eu quero uma esperança. Porque o Senhor tem planos de paz para mim. Então, no momento em que eu comecei a orar: Senhor, muito obrigado pelos planos que o Senhor tem para mim. Muito embora seja humilhante, muito embora seja dolorido, muito embora seja um vale tão difícil de caminhar. Mas muito obrigado, Senhor, porque está escrito que o Senhor tem planos de paz para me dar um futuro e uma esperança. E aí eu aprendi o valor de você se alegrar nessa esperança que é sonhada por Deus para você, dos dias que você sofre, porque foi isso que eu experimentei. Então, ora a Deus para que esse vídeo chegue aos corações daqueles que estão passando nesses vales da vida. E desse aniversário de 25 anos, eu sento no meu escritório, eu olho aqueles computadores, eu olho o fato de que eu posso viver o meu futuro aqui, que eu sonhei um dia. E eu lembro dessa fotinho, que era o meu quarto, de onde eu saí. E de tudo que você vê aqui, a única coisa que restou tá aqui, ó. Esse livro aqui no meio, sabe qual que é? Esse aqui, ó, foi a única coisa que restou. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é firmada nos céus. A palavra de Deus, ela é completamente testada. A palavra de Deus, ela é endossada pelo Criador dos céus e da terra, o seu Criador. Basta você acreditar. Que Deus te abençoe e eu espero que esse vídeo tenha falado no seu coração. Deixe seu comentário, envie para alguém que você ama e que Deus coloca no teu coração. Até o próximo vídeo.